Olá, paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda Eu sou a Joyce. e hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. A Tati, ela é diaconisa, né, do Ministério Madureira e hoje ela vai fazer parte do nosso episódio aqui. A gente vai bater um papo. Amém. Olha, a primeira pergunta que eu quero fazer, enquanto a gente estava aqui nos bastidores, ela já contou uma coisa pra gente que eu achei super interessante. Então vai ser a nossa pergunta inicial. Combinado. Gente, conta pra gente, Tati, qual é o seu nome? Gente, meu nome é um mistério para todo mundo, porque meu nome na verdade é Maria Cláudia e não tem associação nenhuma a Tati, mas todo mundo só me conhece por Tati. Inclusive a gente, quando foi fazer o convite pra ela, viu? E conta pra gente da onde surgiu Tati, então, porque eu acho que unanimemente você é conhecida como Tati. Exatamente, olha, eu tô com 30 anos e todo mundo me conhece por Tati. Às vezes eu preciso usar o Maria Cláudia de uma forma mais formal, de me dirigir em faculdade, na escola, sempre foi Maria Cláudia, mas no fundo as pessoas acabavam me chamando pelo apelido, porque acabavam associando ao meu contexto ali de rua, familiar, né, que viam as pessoas me chamando de Tati. Então se perguntavam, mas por que Tati, né? Seu nome não é Maria? Não é Maria Cláudia? E isso foi algo criado pelo meu pai, desde que eu era criança. Cláudia vem da minha mãe, e o meu irmão mais velho carrega o nome do meu pai. E quando eu nasci, a minha mãe falou: então agora eu vou colocar o meu nome também. Acrescentou Maria, né? E desde então, meu pai nunca me chamou de Maria Cláudia, sempre Tati. Incluiu esse apelido. E quando eu comecei a minha escrita, né, no meu processo de desenvolvimento, eu escrevi o meu nome completo, mas acrescentava o Tati no final, porque eu tinha certeza que tinha Tati. Até eu demorei para entender. Ó, conta pra gente, como é que seu marido te chama? Meu marido, ele brinca sempre, porque ele fala assim: "Gente, eu fui descobrir o nome dela perto do casamento, só pra assinar os papéis". Mas sempre me chamou de Tati também. Foi um mistério também, porque quando nós nos conhecemos, ele já conhecia o apelido, sempre se familiarizou com ele, né, e acabou que ficou Tati também, ele me chama de Tati. Então nós vamos ficar com Tati também, né, Fer? É, A Tati. Tati é mais jovem. É verdade. Ô, Tati, e você diaconiza há quanto tempo você tá nessa caminhada evangélica? Ou você sempre foi evangélica? Não, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. Eu vou fazer 31 mês que vem, inclusive, então vai fazer 16 anos que eu sirvo a Deus. E como diaconisa eu estou há 1 ano, né. No ministério da AD, Ministério de Madureira, eu estou há mais de 10 anos já, e eu já me converti no avivamento bíblico. Foi meu primeiro contato com a igreja, né, através de uma amiga, eu aceitei Jesus lá. Meu processo demorou um pouquinho, porque primeiro veio a ideia de aceitar a Jesus, né, depois o batismo, então foi tudo, assim, coisas de meses, o batizar mesmo demorou 1 ano, né. Eu tinha minha mãe, que no meio disso a minha mãe é católica, né, até hoje, e ela era um pouco contra, inicialmente. Então, assim, eu passei para a igreja 1 ano escondida dela praticamente. Eu ia com uma Nossa. amiga e ela não sabia, ela era totalmente contra, então assim, eu não podia dividir isso com ela. Então eu ia escondida, às vezes eu matava a aula à noite, porque eu estudava já à noite, porque trabalhava de dia, então eu ia escondida para os cultos para poder vivenciar aquela experiência ali que para mim foi muito incrível. Minha família toda é católica, e a minha mãe sempre foi à missa, sempre participou, né, só que eu não me sentia tão à vontade quanto ela, né, nesse contexto. E aí quando eu conheci o evangelho, então eu falei assim: "Não, é aqui que eu quero estar". Me encontrei. Me Mas você encontrei. foi por curiosidade ou porque você sentiu algum vazio e quis experimentar algo novo? E Deus tinha feito algo muito grande através de uma amiga minha, na vida dela, do que ela estava vivenciando, e dentro disso já tinha um pouquinho da minha profissão, porque eu sempre fui a conselheira de todas, né. Na minha ótica, naquele tempo, como eu era mais nova, eu tinha muitas amigas mais velhas do que eu, né, mais experientes, mas elas sempre me procuravam para ter uma troca de informação, de experiência, de um conselho. E nesse período, essa minha amiga estava passando por um processo de transição, que era o início da conversão
coração dela. Então ela me falava de coisas do céu, né, coisas do reino, de Deus, de experiências que ela vivia ali, naquele contexto, que me despertou uma curiosidade, realmente de entender como isso funcionava na prática. Porque o que eu conhecia era um contexto muito superficial, né, que era o que eu tinha ido, e não porque é o catolicismo, mas porque eu também não me permitia viver essa prática com a igreja nesse momento. Então me permiti a conhecer, ela me chamava sempre, e teve um dia que eu acabei falando: "Não, então vamos". E aí foi um dia que eu matei a aula para poder ir a um culto. E foi uma experiência muito rica, assim, muito boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou pra gente, né, você falou dessa questão sua, dessa parte sua de conselheira, né, você contou pra gente que você é formada em psicologia, né, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse assunto, mas assim, você era bastante jovem, né, quando você Sim, assumiu esse compromisso com Cristo. Eu, por exemplo, eu fui aceitar Jesus, eu já estava na fase adulta, já era mãe, né, e sim. existe, né, tipos diferentes. Como é que foi pra você, tão jovem, né, ter esse envolvimento já com a palavra? Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana, quando a gente ainda é tão jovem, né, e Tem tem essa várias opções no mundo e sim, escolhe é, servir a Deus. exatamente, escolhe servir a Deus, a palavra é perfeita, escolhe, né, a gente faz você fez essa escolha voluntariamente, né. Como Sim. é que foi, assim, a sua adolescência? Porque é uma adolescência diferente, né. Sim, sim. É assim, a minha mãe, ela sempre confiou muito em mim. Então, assim, todos os caminhos que ela me direcionava, ainda que não crente, eram conselhos de alguém que servia a Deus, né. Então ela me dava conselhos, assim, daquelas mães que levam a vida bem certa e quer que você leva também. Não me privava, assim, eu podia estar com as minhas amigas, eu podia sair, ela confiava em mim, mas ela me direcionava para alguns caminhos: "Ó, isso você não pode, nem isso e nem aquilo". Então eu saía decidida com aquilo, né, então eu acho que eu amadureci muito rápido nesse aspecto. E aí, quando eu aceitei a Jesus, então, nessa fase, eu passei por esse processo realmente de amadurecimento aí espiritual, além do que eu já tinha como pessoa, como Tati, né, em futuro, em sonho. Eu comecei a trabalhar muito nova também, então acho que isso me ajudou. Comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos com a minha mãe. E aí eu lembro que eu ganhava R$ 150, e pra mim era um super salário. Eu Uau! trabalhava meio período, Tava E eu rica. já estava e eu rica. já era dono da minha vida. Já, sim, toda independente, então fazia as minhas escolhas, e acabei não tendo, assim, muita privação, né, então, assim, quando eu tomei essa iniciativa, eu realmente quis viver muito aquilo, mas eu tive muitos obstáculos no meio desse caminho, porque como a minha mãe não servia a Deus, tinha a questão do deslocamento, porque eu morava muito distante dessa igreja a qual eu tinha aceitado Jesus, então os irmãos lá, eles se deslocavam para poder me buscar. Eu lembro que teve uma irmã que ela se fez muito presente, ela foi minha mãe na fé, assim, a família dela, e foi com ela que eu aprendi muitas coisas inicialmente, a orar, ter um culto doméstico, né, a entender realmente o que era a palavra. No dia do meu batismo, ela foi me buscar, eu me batizei também sem avisar minha mãe, então foi todo um processo, assim, bem devagar, mas ao mesmo tempo, assim, com muita oração, sabe, e tendo essa família que foi um suporte pra mim, porque realmente eu estava sozinha. Porque nesse meio tempo, essa minha amiga que tinha me levado pra Cristo, ela saiu dos caminhos do Senhor. Então eu fiquei sozinha, foi coisa, assim, de 1 mês e meio, ela me deixou, assim. Logo que você aceitou Jesus, ela acabou se afastando. É, ela saiu da igreja, inclusive até hoje ela não voltou, né, é alguém pra quem eu oro muito, inclusive, pra que ela volte, porque Deus tem planos pra vida dela, mas ela plantou uma semente ali, graças a Deus deu um bom fruto, digamos Glória a Deus assim, por isso. mas ela acabou ficando distante, aí nesse meio tempo eu me uni ali com a igreja, vivi uma comunhão diferente, então, ainda jovem, nós tínhamos, assim, momentos com Deus diferenciados, então os jovens se juntavam muito, tinha eventos, às vezes tinha shows de alguns cantores do meio gospel, então a gente participava, então aquilo tudo foi muito estimuloso para que eu pudesse me manter firme na presença de Deus, mesmo tendo esses obstáculos que era a minha questão familiar ainda, né, porque a minha mãe continuava não me levando para os cultos, ela continuava ainda resistente ao fato de eu ter escolhido isso. Ela via como uma privação da minha vida, entende? Como se eu fosse agora me limitar só a esse contexto de igreja, como se eu fosse limitar minha vida, eu não fosse ver outras possibilidades, né, então, como se fosse aquela coisa mais
mais antiga de você estar ali contextualizada só naquilo e bitolar a religião, Ô, né. Tati, e hoje ela aceita? Hoje ela é mais Hoje sim, flexível? hoje ela tem uma boa aceitação, inclusive ela eu falei que ia vir aqui hoje, ela falou: "Ai, que bom, vai sim". Então ela incentiva, né, ela viu, assim, que Hoje eu ela entendeu. amadureci, claro. Ela até amadureceu nesse processo também. Não serve a Deus ainda, né, como eu gostaria, mas ela super me apoia hoje, ela acompanha as minhas palestras, às vezes ela numa abertura ou outra eu consigo mostrar um vídeo, né, consigo orar pela vida dela, falar uma palavra de Você tá amor. plantando, Semente, né, né? a Isso, Sementinhas sementinha. estão sendo aos plantadas, né? poucos. Uma hora vai germinar, É né? isso Uma aí. hora acaba germinando. Que bacana. E deixa eu fazer uma outra pergunta então para você, ainda nesse contexto, né? Dessa questão de você ter aceito Jesus, ainda tão jovem, né? Aí eu imagino que em dado momento, obviamente, você conheceu o seu marido. Ah, sim, Uma conheci. outra coisa que eu acho muito É, bacana, né, é quando você tem a oportunidade de ter um namoro cristão. Um Sim, namoro cristão leva para um casamento completamente diferente, né. sim. Conta pra gente um pouquinho um pedacinho aí dessa história. Com Na verdade foi uma outra fase de amadurecimento, porque eu conheci meu esposo, eu tinha 13 anos, né, eu conheci ele muito nova e, assim, foi amor à primeira vez. Ah, que ah, lindo. Então, nesse meio tempo, eu muito nova, o meu esposo ele é 6 anos mais velho que eu. E na época ele era amigo do meu irmão, eles saíam juntos, inclusive, nós não tínhamos nada e eu era muito nova. E aí surgiu a ideia de que eu gostava dele, né? Eu era muito fechada, mas ele acabou sabendo disso. E ele começou a amadurecer a ideia de que podia acontecer, mas assim, não naquele momento. Deixa eu te cortar um minutinho, ele era crente ou não? Ainda Não não, não também. Ah, também. tá. Então, assim, legal a ideia de você gostar de mim, acho interessante, eu nova, nunca tinha namorado, nada disso, muito nova. Então ele falou assim: "Quando você fizer 15 anos, a gente pode conversar e a gente pode talvez namorar". E aí eu esperei Ansiosamente. com paciência no Senhor. E aí desde então eu fiz 15 anos, e aí foi nesse processo que eu também aceitei Jesus, mas aí não deu certo. Ele até apareceu em casa pra conversar comigo e dar uma posição, mas assim, nós não vamos namorar. E assim, depois de tudo isso, eu entendi que era realmente no tempo de Deus. Mas aí nisso eu passei pelo processo da conversão, ele também já estava passando por esse processo de um outro contexto, com outro lado, com outros amigos, né, que também influenciaram ele a esse caminho. E na época, nós nos distanciamos, mas ele sempre se manteve preocupado comigo, porque eu era muito nova, então assim, de certa forma ele sabia que eu tinha talvez um futuro ainda para oferecer se caso ele quisesse esse namoro, vamos dizer assim. Então ele falou assim: "Ah, quem sabe com 18 anos?" Eu falei: "Gente, ele tá me enrolando, pensou? Fez eu esperar ele com 15, agora com 18, como assim, né?" Mas como eu gostava muito dele, eu falei assim: "Também não quero me envolver com alguém, porque eu acho que não vai ser bom, não vai me edificar em nada". E aí quando eu comecei a ir pra igreja, oportunidades apareceram e eu sabia que eu não podia só tentar, eu queria alguém pra namorar e casar, mas eu queria casar com ele, entende? Então eu falei assim: "Não vou me aventurar com alguém que eu vou frustrar essa pessoa talvez". E continuei ali esperando. Só que nesse meio tempo, eu recebi uma promessa recém-convertida ali, ainda não tinha me batizado. Eu fui num culto, essa minha amiga ainda estava indo para a igreja. Nós fomos num culto numa igreja para visitar e tinha um pastor de fora. E aí lá ele pegou, me fez levantar e falou algumas coisas, falou que eu tinha de sonho, de projeto, que ele ia se cumprir, que eu ia chegar no altar, porque eu já tinha toda uma fantasia sobre casamento, né? Eu sempre fui assim pilhada para essas coisas, sempre quis me casar de novo, entrar na igreja, fazer a festa. E aí eu já tinha isso em mente, já sabia quem era o noivo, né. Você Ele já só não tinha sabia tudo mesmo planejado, né? ele tudo só não sabia só disso, não sabia você que era esqueceu de ele. avisar. E Deus sabia. Então, nesse momento, Deus fez questão de me confortar para entender que o tempo da espera seria necessário também, entende? Que não era para eu me precipitar realmente. E o irmão falou tudo isso para mim, falou que eu realizaria esse sonho, que eu ia chegar no altar com aquela pessoa que eu tinha idealizado. E eu achei muito incrível, porque assim, foi a primeira vez que Deus falou comigo assim tão diretamente, né?
eu levei aquela promessa. Aí cria algumas dúvidas em alguns momentos, porque tudo parece estar dando errado, Sim. né? E aí Deus também tornava a falar em um outro culto, usando a boca de um outro irmão. E aí eu acabei me confortando dentro daquilo e falei assim: não, realmente, né? Deus está se fazendo presente nisso, eu vou esperar o tempo que for necessário. E desde então eu nunca namorei ninguém. Aí eu fui namorar o meu esposo, depois, assim, já, nós com uma vida já na fé. Ele também, meu esposo, ele desde sempre se entregou muito, assim, também para os caminhos do Senhor. Hoje ele é presbítero na igreja, mas ele sempre ministrou palavra, sempre foi convidado para outras igrejas. Ele já esteve fora do país, ministrando. Tem uma agenda lotada, né, ministerialmente falando. E aí a gente conseguiu namorar com 21 anos. Então eu já tinha 21 anos, esperando ele desde os 13. Ah, mas olha Isso. que história romântica pra contar, não é? Pois é. De muita paciência, mas olha, depois a gente acabou entendendo, nós falamos, se nós tivéssemos tentado lá atrás, né, não teria dado certo como deu A hoje. imaturidade, né, Claro, toda essa questão, e vocês souberam esperar no Senhor. esperamos. Que lindo, que história bonita, né. Isso é Sim, eu acho que isso serve, assim, de estímulo, né, para outros Sim. jovens, né, que às vezes sim, a gente quer tanto, tanto, anseia tanto por uma coisa, acaba metendo os pés pelas mãos, né, e invariavelmente isso vai cobrar um preço lá na frente. claro, Né, Exatamente. cobra um preço lá na frente. E essa espera, essa expectativa, e eu acho que isso gera, assim, um sentimento, sim, maravilhoso no coração da gente, né, de sim, fé, de esperança, né, de que E de Deus confiança, né, em em Deus. Deus, né, e Deus cumpre aquilo que ele promete, cumpre. né. E assim, em detalhes, né, porque houve o tempo do namoro, né, nesse processo todo. Nós namoramos um bom tempo, porque na época eu já tinha ingressado na faculdade, e aí eu queria concluir a faculdade para poder realizar a festa. Então eu achava justo fazer a festa. Não era algo do qual ele prezava inicialmente, porque ele falava assim: "Vamos viajar". Eu falava: "Não, eu quero casamento, eu tenho uma promessa, né, eu vou realizar esse sonho". E houve um momento em que a gente decidiu casar, e aí quando estava tudo certo, eu estava concluindo a faculdade na época, veio a pandemia. E aí, assim, estava tudo agendado, então a gente teve que esperar ainda mais 2 anos, o pós-pandemia, para poder realmente se casar. E aí nós fizemos 2 anos de casado na semana passada, terça-feira passada. Ah, que Ai, que delícia, bonitinhos. parabéns. Parabéns. Obrigada. E foi meu único namorado, né, meu único namorado e o meu esposo hoje. E Glória. hoje você é formada em quê? Que você falou que estava Eu na sou faculdade. formada em psicologia, né, eu sou formada em psicologia. Na verdade, eu comecei a graduação logo que eu acabei o ensino médio, eu tinha 17 anos, e aí eu cursei 1 ano e meio. E no meio desse segundo ano, eu comecei a ter uns conflitos pessoais, assim, internos, porque eu me questionava muito pela pressão, porque eu já trabalhava fora, então eu ia para a faculdade, eu ia para Araraquara todos os dias, sem tomar banho, sem comer. Chegava lá, eu via todas as minhas amigas bem arrumada, é como se elas tivessem tido um tempo para estudar o dia todo, e aí eu me via sempre com aquela dificuldade que eu não tinha tempo. E aí eu falei: "Gente, será que eu acho que eu não vou poder estudar? Porque ou é uma coisa ou outra". Me via esgotada em alguns momentos. E no meio do segundo ano eu tranquei o curso. E aí eu falei que eu ia trancar, porque eu queria tirar minha carta. E nessa época eu não namorava ainda o meu marido, mas a gente tinha um contato, ele sempre buscava se importar, ligava, mandava mensagem: "Tá tudo bem? Você tá firme na presença de Deus?". Ele sempre perguntava coisas assim a meu respeito. Eu lembro que nessa época ele perguntou se estava tudo bem, e eu falei pra ele que eu ia trancar a faculdade. E na época ele falou assim: "Por quê?". Eu falei assim que eu ia tirar a carta, ele falou assim: "Não, eu pago a carta". Mas eu estava orgulhosa, né. Falei assim: "Não, não quero, eu vou trancar e depois eu volto". Mas Não vocês não estavam precisa. namorando? Nós não estávamos namorando. E aí eu falei assim: "Não, não precisa, eu vou fazer o que tiver que ser feito, depois eu volto". Ele falou: "Não, depois você vai ter dificuldade para voltar", sempre me aconselhando. E na época eu não dei muito ouvido, então assim, eu tranquei, né, depois eu paguei um preço, porque aí nesse intervalo de tempo nós começamos então a namorar, houve o processo desse recomeço. Aliás, desse começo, né, porque não tínhamos nada até então. E aí, nesse meio tempo, ele falou pra mim, me estimulou, porque eu já estava parada há 2 anos. Por fim, eu tirei a minha carta, mas acabou criando um comodismo, né. Não voltou. Exatamente. Então aí ele veio e falou: "Amor, não é o seu sonho? Você falava tanto, né". Porque já tinha isso da infância, né, que eu sempre, aconselhava as minhas amigas, elas são muito mais velhas, porque eu sempre tive mais contato com as minhas amigas mais velhas, então era uma diferença, assim, de 4, 5 anos, e elas pediam conselho. E eu achava que psicologia era exatamente
disso. Na verdade, depois que você começa o curso, a graduação, você entende que é muito além de só dar conselhos, não é sobre isso. Mas inicialmente a minha ideia era para isso. E a minha intenção inicial com a psicologia foi justamente trabalhar, em uma clínica de reabilitação. A minha intenção era ajudar as pessoas que tinham problema com vícios de álcool, droga. Então eu entrei para psicologia com esse projeto. Depois muitas coisas mudaram e eu amadureci também nesse processo e entendi que a minha área específica era a área clínica, que é a qual eu atuo hoje. Mas nesse meio tempo eu fiquei 2 anos parada e voltei depois dele muito me incentivar, concluir. Paguei um preço ali, porque aí você chega, é uma nova turma, você tem que se adaptar, Sim. né, e aí você não tá no primeiro ano, você tá no segundo, então o pessoal que é do primeiro já fez os seus subgrupos, você chega perdida. Onde eu vou me encaixar. Exatamente. Mas foi o processo que eu precisei enfrentar por conta do que eu já havia feito, né, foi a consequência daquilo e deu tudo certo. Aí eu finalizei, terminei os outros anos, concluí tudo que eu precisava e tô aí, já vai fazer esses quase 6 anos já, Eu da minha formação. percebi, eu percebi que você gosta, né, de fazer planos. Sim. Planos são importantes para você. Confesso que eu me identifico, eu também gosto de fazer planos. E como é que é, como é que você concilia, né, então tudo isso? Você contou pra gente que você é psicóloga, né, você atua em palestra, você tem uma vida atuante no ministério que você participa, você é casada, né, você é uma esposa, imagino que também cuide do seu lar, né, e Sim. nós sabemos que você também é proprietária, empresária, Ah, é né, verdade. você também tem uma loja de Mais vestuário na isso, né. cidade. É bastante coisa, né. Muita Conta coisa. pra como é que você concilia? Ativa nas redes sociais da Ai, loja. Isso, é Quer deixar verdade. o arroba já para o Claro, pessoal? vamos Pode sim. deixar. Estilo fino com S mudo, gente, por favor. E como é que a psicóloga, a empreendedora, a esposa, como é que ela lida com toda Como como é é que que é a dá conta? rotina? Olha, eu sempre me pergunto isso todos os dias, mas eu vejo, assim, tudo a mão de Deus realmente, porque eu não romantizo, na verdade, a correria, né, eu vejo muitas pessoas adoecerem, às vezes, justamente por isso, por não ter tempo para si mesmo, né, e eu busco o máximo, de proveito nisso tudo, porque eu realmente tenho essa rotina corrida. E entro na clínica às 8 da manhã e saio de lá, vou pra loja correndo, depois eu fico na loja até às 5, até às 4, volto pra clínica e às vezes saio da clínica às 8, 8h30 da noite. Essa é a minha rotina semanalmente. E eu atendo aos sábados, porque para conciliar a loja e a clínica, e não ficar falta na loja, eu coloquei alguns pacientes no sábado, então eu atendo de manhã também, vou para a loja, cumpro o horário até às 3, saio às 3, vou para a clínica e atendo até 6h30 da tarde. 6h30 da tarde começa o nosso culto, e nós temos culto de sábado semanalmente, e a cada sábado é tratado um tema. Por exemplo, essa semana nós temos a Santa Ceia, um culto que não dá para perder. E eu tento sempre estar presente também pelo meu ofício na igreja, e sempre fiz questão de não anular também, já que eu tenho uma agenda corrida, não deixar a agenda de Deus para trás, né. Então, dentro disso eu me encaixei. E aí, eu chego às vezes sem tomar banho. Saio da clínica e vou direto para o culto, porque senão eu chego lá, já tá no meio dele. Porque aí até eu sair da clínica, fechar porque o último paciente que eu atendo é um casal, eles são de fora, então eu concluo eles umas 6h30, 6h40, aí eu fecho e subo pra igreja. Em alguns momentos eu vou pra casa, tomo um banho, que nem amanhã no sábado é ceia, aí eu busco ir lá, dou uma arrumada e volto, mas aí eu chego lá já atrasada. Lá na igreja, eu sou professora da escola dominical dos jovens também. Mais um, né? Mais uma Ela Só função. mais não um. faz nada. Ela falou: "Deixa eu pegar mais um É, ministério só aqui". mais isso, né. E aí foi algo muito de Deus também, porque foi Deus quem falou comigo através desse ministério. Eu não me via dando aula, lecionando principalmente para jovens, mas foi algo muito de Deus, assim. Então o pastor que me chamou, né, falou que já estava orando e me incumbiu dessa função, e desde então eu assumi mais esse papel. Então eu só tinha os domingos para descansar, assim, né, e assumi esse papel, porque as escolinhas funcionam das 8 às 9h30 nos domingos. E aí lá também eu sou música na igreja, Ah, a gente por que não? Já tô cansada. isso, nós temos a banda marcial, que é uma banda de instrumento de sopro, Ah, e eu tô há algum tempo lá. Na verdade, antes de eu começar a congregar
na Madureira, que eu ainda era do avivamento quando eu comecei a namorar o meu esposo, ele já era ali, congregava ali, e aí a gente combinou: "Poxa, na hora que eu casar, eu vou ter que ir para a igreja dele, né, é o correto". Então as meninas já foram me chamando para participar de jovens. Eu falava: "Ah, por que você não aprende o instrumento?". E nesse meio tempo eu lembro que, ai, foi uma dificuldade para aprender, porque lidar com a música é algo bem desafiador, eu admiro muito quem faz isso. Até o canto também, né, vocês têm a voz muito bonita, mas a Ah, minha não ajuda. Então eu falei: "Poxa, se eu posso entrar nessa área da música para tocar, vai ser interessante". Aí eu acabei me desafiando a isso. Na época eu não tinha essa sobrecarga ainda de funções, então eu me permiti conhecer um pouquinho da música, o próprio pastor dá as aulas lá, né, então eu ia com ele tocar, só que nesse meio tempo, começou a faculdade de novo, porque foi no período que eu tranquei e voltei. E como era noite, eu não conseguia mais ir, porque ele só dava aula de segunda à noite. E aí eu comecei a ir nos meus horários de intervalo de trabalho, porque na época eu trabalhava numa empresa como vendedora externa, às vezes que ele estava em Matão, eu corria lá na casa dele na hora do meu almoço, e batia bona lá com ele, depois eu já fui pra flautinha doce, e depois peguei o instrumento mesmo, que eu toco a flauta transversal hoje. Aí conciliei tudo, vou dando conta, e eu falo assim que eu ainda não tenho filhos, então isso me ajuda de alguma forma, ô mas na hora que Tati, for para pensar em filhos, eu vou ter que dá uma desacelerar. brecada, né? Sim, vou ter que Ô desacelerar. Tati, e você falou que você dá palestras, né, em Isso. empresas, igrejas. Qual que é o tema que você mais usa por aí? Eu costumo ser convidada para empresas, palestras em escola, eu dou também, e igrejas, né, o maior contexto é a igreja hoje. E, às vezes, eles trabalham algum tema voltado para o mês, por exemplo, esse mês de janeiro eu estive lá na Singenta, porque eu dei uma palestra sobre o Janeiro Branco, né, falando sobre a importância da saúde mental. Um mês que é bem procurado é o mês de setembro, que fala sobre a prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, tanto as escolas, quanto as empresas, como as igrejas têm aberto esse espaço, e aí a gente consegue ter um bate-papo ali, ter uma troca. Tem algumas pessoas que preferem algo mais dinâmico, então eu consigo sempre estar interagindo com o público que está assistindo essas palestras e levando um pouquinho da experiência da psicologia para esses temas. Mas fala-se muito de ansiedade, depressão, às vezes com adolescente, o pessoal chama bastante, para lidar com famílias, né, com relação à criação de filhos, como lidar. E você atende bastante esse tipo de público, né, de paciente, né, que fala, com depressão, com tendência a suicídio, sendo evangélico? Sim, Que é um muito. tabu, né, hoje é um tabu, Sim. falar assim: "Ai, você tá com depressão, é falta de Deus", e nem Como sempre assim, é né? isso, né. Como assim? Você não é Nossa, crente, né? É uma isso, pergunta que se levanta, e a pessoa acaba tendo uma dificuldade enorme de chegar até um profissional que possa prestar auxílio para ela, né? Ai. exatamente, e você atende. Atendo. E às vezes o preconceito às vezes está nos próprios membros da igreja, Sim, né, porque a gente tem uma tendenciosidade a espiritualizar muitas coisas. Então quando essa demanda chega até a igreja, às vezes os mais antigos principalmente, eu acredito que a igreja até abriu um leque, assim, para isso, abriu a mentalidade, então tá tendo uma aceitação melhor hoje. Mas os mais antigos são mais conservadores e aí acabam espiritualizando isso. Então quando chega alguém com essa demanda, acha que tá endemoniado, acha que é fraqueza espiritual, é porque pecou, entende? Então não está sabendo lidar com aquilo, e aí se esconde atrás de um diagnóstico. Mas muitas vezes não é isso, né? Nós vemos hoje muitas mulheres, às vezes, fragilizadas dentro da igreja por questões emocionais das quais elas não conseguem trabalhar, e isso não diz respeito a necessariamente uma ausência de Deus na vida delas, muito pelo contrário, né? Nós vemos casos de pessoas, às vezes, que são pastores e cometem suicídio, são membros de igreja, serviram a Deus uma vida toda e infelizmente chegam a esse nível. E às vezes poderiam ter feito alguma coisa também, ao ter só que esperar de Deus. Existem lugares dos quais eu passo, inclusive, que as pessoas me chamam para uma finalidade, para trabalhar um tema específico. Mas tem uma pregadora após mim. E aí, às vezes, eu falei uma coisa, né, defendi aquilo, não falando que a psicologia é o essencial, falo sobre o meu trabalho, né, e com base no tema que me foi solicitado. Mas sempre priorizo que Deus pode curar tudo, né, eu acredito que Deus ele é maior que tudo isso. E aí, é como se eu tivesse tirando o mérito de Deus. E aí, às vezes, eu percebo algumas pessoas, depois de assumir o microfone, né, a pessoa que foi chamada para pregar,
despregando aquilo que eu já ministrei, entende? Assim: "Ah, mas ó, não tem psicanálise que resolva, que é Deus", depois do que eu já disse, entende? E assim, nenhum momento eu tiro o mérito de Deus quando eu apresento essas minhas palestras, principalmente em igreja. Às vezes tem pessoas que me convidam para levar uma palestra e junto disso uma palavra. Então, se eu estou num contexto de igreja, eu sempre levo alguma coisa também de Deus, um paralelo de realidade ao qual eu posso apresentar para os irmãos e não ter aquela coisa só de teorias psicanalísticas, entende? E aí, às vezes, ainda eu vejo assim uma certa resistência. E esses É dias, porque às vezes você faz parte do processo de cura daquela pessoa, né. sim, Deus cura, mas tem todo um processo. É a parte da ação, da oração, claro, né, porque Sim, a oração ela exige essas 2 coisas da gente, né, sim, o orar e a ação. A medicina de um modo geral é dom de Deus, né, a claro, palavra fala sobre isso, né, é. então por que não usufruir daquilo que Deus capacitou, né, que cada um de nós, tenhamos um papel a desenvolver ali, sendo necessário para ajudar o outro, né. claro. Exatamente. Deve ser difícil para você, né, falar em meio às pessoas que são evangélicos há tanto tempo e têm essa mentalidade, né, de Sim. antes. Tem que ter muita cautela para lidar, né, porque, assim, você nunca sabe o que vai vir nesse pós, Pisar né. em ovos, né. Isso, quem vai assumir o microfone, o que pode ser dito, né. Então você tem que ter muita cautela, realmente, e saber o como vai conduzir para que isso não aconteça. Eu até tô lidando bem com isso, né, eu sou muito paciente, eu costumo dizer, é uma das minhas virtudes, então eu acabo lidando de uma forma mais saudável, né. Mas ali naquele momento, principalmente se é uma palestra e tem várias pessoas, você fica assim: "Nossa, né, que chato", constrangedor, porque parece que você tá ali para pregar uma inverdade, não é isso. Inclusive meu esposo foi e me mandou um uma palestra de uma fala de uma pregadora, e ela estava dizendo assim que ela também era muito contra a questão de procurar ajuda profissional, um psicólogo, e aí ela fala que ela ficou apegada num versículo que diz assim: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Então, assim, é só isso que eu preciso, né. E aí ela fala assim que depois ao longo do processo cristão dela, ela é uma pastora muito famosa, e ela fala assim que algumas pessoas viam ela chorar e falava: "Procura uma psicóloga, procura ajuda", e ela falava: "Sangue de Jesus tem poder", repreendendo o fato de precisar de um profissional. E ela disse que ao longo da vida ela entendeu que realmente era necessário, e que algumas irmãs às vezes vivem conflitos e preferem dividir às vezes com uma pessoa que é incrédula, que é fofoqueira, que vai levar esse problema dela para uma outra pessoa, que vai criar uma contenda dentro da igreja, ou às vezes vai dividir com uma irmã que ela também confia, mas que às vezes está passando por um problema muito maior do que o dela, né, por um sofrimento que ela também não tem Exatamente. acesso. Então ela falou: Vai se tratar, vai buscar sua identidade, isso é tão necessário nos dias de hoje", porque é o que eu falei, tem a minha rotina, por exemplo, vocês falaram: "Ah, você faz muitas coisas", mas tenho certeza que vocês também têm a rotina de vocês que também, às vezes, sobrecarregam com isso. Então o tratamento, ele oferece uma leveza nisso, né, inclusive eu também já passei por um processo terapêutico, é necessário de vez em quando eu também estar buscando por isso, para poder ter esse momento também que é só meu, né, porque realmente a gente cria um esgotamento dessa nossa rotina, por mais bem que a gente faça, né, a gente também precisa uma hora respirar e falar: "Não, deixa eu me olhar, né, deixa eu ampliar os meus caminhos". É interessante isso, né, alguns anos atrás eu levei meu filho mais velho para por uma questão também, de alguns conflitos na escola, nós tivemos que levá-lo a uma psicóloga, interessante que a psicóloga o liberou e eu fiquei. Gente, e é libertador. Todos deviam ter a Sim, oportunidade de uma vez na vida ir na em psicólogo. sim, É muito legal, é muito gostoso, né. Até mesmo, né, eu confesso que eu nunca cheguei a tomar nenhum medicamento, né, mas a Fernanda falando dessa questão de depressão, há depressões que são desencadeadas por processos químicos no nosso cérebro, né, e que é necessário que haja um medicamento junto, sim, né. E Eu as já pessoas usei, mas as tive que pessoas, usar. e eu digo assim, não tô falando de pessoas de fora não, tô falando de pessoas do nosso meio, são ainda mais resistentes. Se já é sim. resistente a conversar com um profissional da área, tomar o medicamento então é quase o fim do mundo, né. Sim, quando, foi o meu processo, não de depressão, mas de ansiedade, eu tive um episódio na minha vida que eu tive que entrar com medicamento. E muitas pessoas da igreja me olhavam feio, tipo assim: Sim, "Nossa, você não é Você não crente?" ora o Você suficiente, é né. isso, exatamente, me apontando como assim: "Nossa, mas você não é do louvor? Por que que você tá tomando essa medicação?" E falavam, mas
Mas para mim era indiferente, porque eu sabia o processo que eu estava passando. Claro. E graças a Deus, hoje eu sou não preciso mais utilizar, né, o uso da medicação, mas a parte, psicológica, né, foi muito importante para mim, no processo, né, de libertação disso daí. Então hoje eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia, porque você não sabe a dor do outro. Você Sim, não sabe onde está doendo. É claro. muito fácil você chegar e apontar o dedo, como apontaram para mim quando eu estava usando a medicação. Mas onde está o amor? Porque é Pois muito é. fácil, né, você apontar e falar: "Ah, fulano Olha é lá fulana, você acabou isso", de falar, né, olha lá fulana faz parte do ministério, faz isso, faz aquilo, né, mas não sabe onde dói, é verdade, né, é não sabe verdade. onde Exatamente. dói. A gente é humano, a gente sabe que, né, que a gente tem as falhas e a gente precisa de cuidado. Com A certeza. gente precisa de cuidado. Então, você diria que, assim, a maioria dessas pessoas que, por exemplo, estão no nosso meio, elas chegam lá envergonhadas de terem que pedir ajuda? É, às vezes com receio, realmente, assim, eu acho que tomar essa decisão, ela implica até em quem realmente também não é crente, porque há pessoas que marcam a sessão com muita dificuldade, então ela agenda, e aí no dia da sessão ela não vai. E aí eu mando uma mensagem: "Fulana, você vem?", né, porque eu faço os agendamentos todos pelo WhatsApp. E aí a pessoa fica com vergonha, fica constrangida, acaba nem dando um retorno às vezes, porque para ela já foi algo muito desafiador tomar a decisão de mandar uma mensagem e falar: "Olha, eu preciso de um tratamento, você tem um horário?". E aí quando você consegue e ela tem que estar na clínica, é um outro passo que ela precisa dar também para vencer esse preconceito que na maioria das pessoas existe ainda. E não só de contexto evangélico, mas às vezes pessoal. Por exemplo, eu fiz um estágio no hospital durante um ano. E eu percebia que até as profissionais da área da saúde, às vezes, não entendia qual era a nossa função lá. Então, quando você perguntava assim: "Ah, hoje tem demanda?", elas olhavam para a cara da outra e falavam assim: "Ai, tem alguém aí meio". E eu falava: "Gente, eu Não acho precisa. eu acho que vocês não entenderam qual é o nosso papel aqui". Então, assim, hoje o campo da psicologia é muito muito grande, então a gente pode atuar em diversas áreas. Numa área de contexto hospitalar, a gente pode trabalhar com um paciente que está em hemodiálise, ou então com alguém que está em uma fase terminal, que seria um cuidado paliativos, né. Então tem várias áreas que a pessoa Eu pode acho que essa trabalhar parte é a parte mais difícil, né. que aí você lida direto com o familiar e assim, Ah, é com o familiar é ou com o paciente se o também? É os paciente 2. estiver ainda lúcido, né, até dá para conversar, mas na maioria das vezes ele já está em coma, então está desenganado e Ah, então então você pega bem no final mesmo, não aí você já fala pega diretamente com Com a a família que família, precisa daquele para conforto. confortar, exatamente, então é um pouquinho mais delicado. Nossa, no hospital há uma demanda gigantesca, né. Sim, Mães que acabaram de parir, que não necessariamente estão com depressão nem nada do gênero, né, é só um turbilhão de emoções para as coisas claro, se ajustarem, né. Essa questão que você falou da pessoa que está ali, né, vendo o ente querido ir embora, alguém que sim. de repente, sofreu um acidente e está ali não acreditando que aquilo aconteceu com ele. Ou a perca, às vezes, de um membro, né. Eu já tive, por exemplo, experiências de ver pessoas que perderam uma perna e, de repente, precisa de um apoio. Imagina, agora ela vai aprender a lidar com a perca desse membro, a qual ela viveu ali há 30 anos, de repente, né. Então, assim, em todas as áreas precisa ter esse apoio psicológico. Tanto que, na época que eu concluí a faculdade, o meu tema de TCC era sobre violência doméstica e a gente falava justamente também da ausência que o suporte é dado, porque tem a delegacia da mulher, mas vamos colocar que uma mulher às vezes é vítima de violência doméstica, geralmente aos finais de semana, que é onde o marido talvez bebe, usa droga, começa-se ali, vamos supor, na sexta-feira à noite. De repente houve uma briga, uma discussão, essa mulher vai procurar o quê? A delegacia da mulher tá fechada, nos finais de semana não funciona, então ela vai para a delegacia normal. Eles não podem fazer nada lá, então eles vão aconselhar ela a procurar o hospital, fazer um exame de corpo de delito, para na segunda-feira ela poder procurar a delegacia da mulher. Mas se ela tá vivendo num contexto, de violência, até na segunda-feira muita coisa pode ter Já tomou acontecido. bastante água debaixo da ponte, né. Exatamente. E às vezes
o próprio hospital também não dá esse suporte no sentido psicológico, porque não tem a estrutura que precisava para poder ter esse acolhimento, de repente encorajar essa vítima, depois de tantos anos vivenciando isso, talvez a tomar uma postura e falar: "Não, olha, realmente vou seguir firme com a denúncia". É por isso que muitas delas desistem, né, porque passou o final de semana, deu tempo da pessoa se desculpar, o abusivo geralmente consegue consertar isso, porque já entrou também para uma violência psicológica, ele tem domínio sobre isso, e aí a pessoa desiste, às vezes, na segunda-feira. E aí é onde acaba a gente vendo, assim, a necessidade de novo de um profissional da área. Você havia me perguntado sobre a clínica, e eu atendo hoje pastores, eu atendo líderes de jovens, né, cada um com a sua particularidade. Atendo casais que lideram, às vezes, grupos, né, e vão por instrução, não é necessariamente: "Ah, estamos vivendo uma crise". Não, às vezes querem saber como lidar com o grupo que eles lideram, Uhum. entende? Porque dentro de um contexto também de liderança, hoje sendo você pastor, líder de jovens, líder de música, né, tudo isso há uma exigência, porque lidar com o ser humano tem sido algo exigente, né. Nós temos que Cada dia pensar naquilo mais. que nós vamos falar, da forma como o outro vai interpretar e como ele vai trazer isso para nós de novo, né, tem se tornado algo, assim, bem complexo. Então as pessoas acabam buscando, às vezes, pelo recurso de uma capacitação mesmo para ter que lidar com esses conflitos. E às vezes na igreja existe muito isso, e se a gente não estiver preparado para lidar, como que a gente vai atrair mais pessoas para o reino, né. Então é dessa forma que as igrejas começaram a notar e abriram esse espaço. É o que eu falei, ainda algumas com muita resistência, mas em compensação outras abriram muito espaço, como vocês hoje, né, me chamando, fazendo esse convite. Eu lembro que inclusive, vocês falaram o projeto é Mente Aberta, né. Eu criei um projeto logo que eu acabei a faculdade, lá na igreja, chamava Mentes Esclarecidas. E eu fiz uma oficina de 5 semanas, eu acho que foi, e Sozinha. eu e meu esposo acabam me ajudando, sabe. E a gente falava cada semana de um tema, então falamos sobre, transtornos, um dia falamos sobre ansiedade, no outro sobre depressão, uso de drogas, e foi bem interessante porque era para jovens, e aí tinha alguns pais que queriam participar, mas eu quis restringir essa palestra para eles se sentirem mais à vontade, foi muito dinâmico, aí eu sempre fazia uma dinâmica no final, e nesse período, estava se abrindo esse espaço. O pastor lá sempre me incentivou, né, sempre esteve de acordo com a minha formação, então me deu todo esse espaço para trabalhar com jovens. E na época eu senti isso no coração, porque assim, eu estava vendo muitas adolescentes, às vezes, com crise, e elas diziam assim: "Ah", a mãe às vezes rotulava, falava assim: "Ah, ela tá com crise de ansiedade. Ah, ela tá com transtorno de pânico". Eu falei: "Gente, isso é muito sério, um transtorno é muito sério". E acabou que muitas pessoas, você disse, né, Fer, que passou por um tratamento, né, teve que Sim. fazer o uso da medicação, eu acredito que é um psiquiatra ou um neuro, porque o psicólogo não faz a medicação. Mas teve um processo, você procurou um profissional. E às vezes tem gente que se autorrotula, e isso é um perigo também, porque assim, acabamos vivendo agora numa sociedade de pessoas que são doentes, justamente por se rotularem. Às vezes tem um sintoma de alguma enfermidade e acham que já tem aquilo. E aí aquilo me preocupou muito, porque eu sei distinguir ali o que é um transtorno e o que é um sintoma. E às vezes eu via as próprias mães reforçando aquilo: "Ah, ela já faz tempo que ela tá assim, ela tá com transtorno de ansiedade". E nem era. E às vezes não É era. como a gente vê, por exemplo, mãe de crianças pequenas: "Ai, ele é hiperativo", sem nem Claro, saber, né, rotulando a criança, sem nem exatamente. saber o que é a hiperatividade, né. Pois é. E aí, assim, se tornou algo um pouquinho delicado, e nessa época que eu elaborei esse projeto, foi para realmente esclarecer eles como jovem, porque às vezes os pais são mais antigos, não têm essa estrutura para lidar, mas os jovens têm uma mentalidade mais aberta. Hoje nós temos a ferramenta que é a internet para ter acesso a essas informações, e eu elaborei os temas para tratar e dizer com que eles entendessem que nem tudo era transtorno, às vezes eram sintomas, e às vezes tinham situações que eu sabia o que estava acontecendo. Às vezes era um namorico, alguma coisa que não tinha sido correspondida, e os Hum. pais não sabiam. E as meninas, o contexto da igreja sempre me procurou para dividir coisas. E tanto os meninos quanto as meninas. Eles vão lá na loja, eles falam: "Tati, eu sei que você não pode me atender, mas a gente veio bater papo". Então é como se fosse uma terapia realmente lá na loja. E aí a gente conversa, eu bato papo com eles, oriento, né, dentro de uma capacitação, assim, de amiga ou professora deles que sou.
E na época que eu concluí esse trabalho, em seguida veio a pandemia. Então, assim, essas pessoas que vivenciavam esses tipos de problema, tendo essas crises, estavam ali prontas para lidar com essa pandemia que veio e também foi, assim, devastador no quesito emocional, né? Aumentou muito a minha demanda depois que veio a pandemia. Inclusive para diversas áreas. Hoje eu atendo advogado, eu atendo professores, atendo enfermeiros. Não tem uma profissão específica que vai procurar por um profissional. Não, são diversas áreas. Então, cada um na sua particularidade. E isso aumentou demais depois da pandemia. Só que nesse período, os jovens já estavam capacitados para lidar com isso. Acabou, nunca mais teve isso de crise, de alguém sair de repente dentro do culto e pedir para que alguém orasse porque estava passando mal. Entende? As pessoas amadureceram nesse sentido, pelo menos ali naquele meu contexto onde eu pude ter acesso, houve um amadurecimento e elas conseguiram entender, assim, o que que era psicologia, o que que ajudava e o que que era espiritual, sabe? Quebrou um pouco esse tabu. Consegui quebrar. Inclusive, Que eu bacana. explico sempre a questão da depressão. Eu falo que para você dar um diagnóstico de depressão, ele precisa preencher pelo menos 7 requisitos. Então, às vezes, a pessoa só está apática, às vezes ela está com uma ausência de alimentação, de repente, uma queda emocional, está mais frágil, e as pessoas já falam, ah, tá depressiva. E aí não é isso. Então, pelo conselho, eu tenho que preencher esses 7 requisitos, ver o tempo que isso está acontecendo, a frequência disso, para depois fechar um diagnóstico. É algo bem delicado. Você falou da questão das crianças, né? Hoje eu atendo crianças na clínica também, e eu tenho uma troca com os responsáveis com frequência. Então, a cada 3 sessões com a criança, uma é com os pais. Eu estava acompanhando um garotinho, ele tem 7 anos, e aí a professora dele, ele estava indo para o primeiro ano. E aí a professora supostamente, assim, colocava um diagnóstico como sendo o problema dele. E eu fui avaliando, depois de 4 meses eu fechei um diagnóstico. Falei: "Ó, ele tá com TDAH, né, então ele tem déficit de atenção e hiperatividade". Expliquei pra mãe. A mãe estava muito já cansada de ouvir muitas coisas. E a professora, quando recebeu o diagnóstico que eu havia dado pra mãe, falou: "Não, eu acho que seu filho não tem isso. Eu acho que ele tem transtorno bipolar". Aí eu falei assim: "Gente", aí a mãe chegou até mim e falou: "Tati", me mandou mensagem na hora: "Olha, eu levei o seu diagnóstico pra ela falou que acha que ele não tem isso que você disse, ele tem transtorno bipolar. O que que você acha?". Falei: "Olha, você fala pra professora que o transtorno bipolar ele só pode ser diagnosticado a partir dos 17 anos. Seu filho tem 7 anos. Possa ser que na adolescência ele tenha, mas agora eu não posso fechar um diagnóstico como esse". Ou seja, às vezes, na intenção de ajudar, as pessoas acabam rotulando. Entende? Eu vi uma boa intenção dela em querer identificar o que ele estava tendo, mas ela não conhece a CID, ela não conhece o DSM, então ela não tem acesso àquelas informações. É por isso que hoje em dia é muito cauteloso falar sobre transtorno, porque às vezes a gente vê terapeutas, por exemplo, que se especializaram ali com 1 ano. Tem uma formação para ter um diálogo e abrir uma clínica, de repente. Mas não tem uma propriedade de saber o que é um transtorno, o que ele vai trabalhar, quais são os pontos que isso pode ser abordado, em que fase isso pode ser caracterizado ou não. Não tem nenhuma criança que tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar se desenvolve na fase adolescente. E aí a mãe entendeu, falou: "Ah, eu não sabia". Falei: "Pois é". E Então, que bom que ela foi buscar ajuda, porque senão É, ela teria aceito esse claro. diagnóstico da professora e errado, né? poderia mudar completamente o rumo dessa criança, né? O rumo da vida dessa criança. Deixa eu te fazer uma última pergunta, se assim posso dizer. Dá pra perceber que você é apaixonada pelo que você faz, Eu gosto né? muito. Que você se identifica. Isso é muito prazeroso, né? Isso é muito bacana quando a gente faz uma coisa que a gente ama, né? Sim, Eu não sei se a minha pergunta vai ser justa, mas eu vou fazer, tá? tá bom. De todo esse contexto, de tudo que você apresentou, de tudo que você faz, de todos os seus afazeres, com a tua clínica, como empreendedora, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? De Não, tudo isso, você me pegou, hein. qual é? Conta pra gente. O Olha, que você gosta mais? você sabe que essa é uma pergunta que as pessoas me fazem, assim, não dessa forma, mas me fazem, assim, sutilmente. Mas eu vejo assim, ó, eu gosto do ser humano, né, então desde então, quando escolhi a psicologia, lá atrás, como eu mencionei para vocês, e depois entendi o que era realmente a psicologia, eu entendi que eu já gostava dessa parte da comunicação, eu gosto de falar, gosto de escutar as pessoas, acima de tudo escutar, que é o que eu exerço na clínica, a escuta é a prioridade. E o meu trabalho aqui, a loja também,
me envolve muito com isso também, porque eu lido ali com clientes o tempo todo, cada um com a sua particularidade, uma que gosta de saia, outra que gosta de vestido, outra que não se dá bem com algumas peças, outras que se dão. Então, assim, desde então, o meu primeiro trabalho depois que eu tive esse emprego aos 13 anos, e depois com 15 anos eu entrei numa loja de roupa. Eu já tinha um contato com o comércio também. E foi o meu primeiro trabalho registrado, que aí eu esperei dos 15 aos 16 para registrar, e lá eu fiquei durante 5 anos nessa loja. Eu gostava muito, sempre foi muito atrativo para mim, não faltava um dia. Eu tinha a loja, era uma loja de bairro, então eu tinha a função de abrir e fechar essa loja todos os dias, já estudava à noite, inclusive. E eu me lembro que depois que eu saí da loja, foi para ir numa empresa desse mesmo chefe da loja. Ele tinha uma empresa de impressoras. E também era para uma área de vendas. Então, assim, eu sempre tive muito contextualizada com o ser humano, né? Então, eu saí dessa área de vendas que era algo físico ali, que eu já estava num ambiente para atender as pessoas e saí para poder viajar. Então, eu trabalhei nesse contexto com as impressoras na época, durante mais 4 anos, viajando. Eu fazia região. Então, eu saía todos os dias para visitar clientes e vender. Então eu tinha que entrar e falar: "Oi, tudo bem? Bom dia", a me apresentar, marcar reuniões. E aí, assim, o ser humano em suas particularidades me impressiona muito. E aí foi onde eu falei: "Gente, eu preciso trabalhar com essa área mesmo, é o que eu sonhei". E depois tendo a minha experiência na clínica, eu já tinha tido os meus estágios durante a faculdade, foi tudo só reforçando a ideia do que eu tinha feito e de que era algo essencial para minha vida. Eu falei: "Não, eu preciso viver disso". Hoje eu me pego, assim, muito pensando se eu tiver que abrir mão de alguma coisa em algum momento, né, Qual vai porque ser? exatamente. E eu penso em não abrir mão de nenhuma das coisas, porque eu vejo assim, se eu conseguir equilibrar, de repente, amanhã eu vou conseguir me projetar e ter uma família, vou aumentar e vamos ter um filho. Eu conseguiria colocar alguém na loja para me ajudar, entende? Então, assim, ainda assim conseguiria fazer os vídeos, né, porque tem pessoas que às vezes vai na loja e eu não tô. De repente eu saí para fazer um passeio, coloquei alguém lá só como um step. E aí as pessoas chegam e falam: "Ah, a Tati não voltou? Ah, então depois eu volto". Aí Ah, eu já vou aconteceu comigo. já aconteceu. Já, Fer. Já aconteceu. Aí eu olhei e falei: "Ah, depois eu volto". Pois é, Ah, é por causa que a gente, se né, acostuma. acostuma. É, e assim, eu já acabo sabendo o gosto de cada cliente, então assim, fico muito dividida, não teria uma escolha hoje. Eu falo que se eu tivesse que equilibrar, eu encaixaria alguém ali, porque, na clínica não tem como eu adaptar isso, mas encaixaria alguém na loja para eu poder organizar os meus horários. Continuaria eu realizando as compras, as escolhas das peças, tendo esse cuidado de fazer os vídeos, de apresentar, e deixaria alguém ali para ficar nesse período de atendimento na minha ausência, que aí eu conciliaria também a clínica, que é o que eu já faço hoje, junto com as minhas outras tarefas. Então, não me vejo assim, com uma escolha definida. Me dividiria ainda ao meio para poder atender todos. Tanto que o público, tem psicólogas que se formam e às vezes escolhe trabalhar com um público específico, seja criança ou adolescente. Eu trabalho com todos, inclusive casal, porque é o que eu falei, eu gosto de ter o contato com o ser humano, nas suas particularidades, né, e o processo do desenvolvimento, trabalhando com a criança desde o adulto, me faz vivenciar essa experiência de como está sendo o tratamento, né, naquela prática, e consigo conciliar, realmente as realidades de cada um daqueles pacientes que eu convivo ali na clínica. E é mais experiência, E é né, mais experiência. a experiência de um você encaixa no outro, que encaixa no outro, né. Sim. Que legal, super bacana, né, É. super legal. Alguma coisa mais, Fer? Não. Acho que não. É Você tem isso. alguma coisa que você queira contar pra gente, assim? Eu acho que é isso, né. Acho que numa forma bem resumida, É? é isso, a nossa rotina, ela merece ter uma atenção realmente, é o que eu falei, não tô romantizando essa correria toda, né, eu acho que a Sim. gente tem que ter um tempo, eu e meu esposo, a gente sempre preza por isso, né, tanto que, assim, nós fizemos aniversário de casamento na semana passada, eu falei: "Vou tirar 2 dias de folga", eu aluguei um lugar, a gente foi, passou 2 dias descansando, porque isso é necessário também, né. Então, eu sempre prezo por isso, eu acho que a gente tem que a Bíblia mesmo fala, né: "Me gastarei e me deixarei gastar", né, pelas coisas de Deus. E a gente acaba, às vezes, se esgotando muito das nossas próprias coisas. Então, às vezes, as pessoas falam: "Ah, mas ó, você não precisa ir pra igreja hoje, né, porque tá corrido". E eu faço questão de estar ali, né, os domingos, que é o dia que eu tenho para descansar, eu acabo privando para poder estar ali cumprindo também a minha parte com Deus, porque Ele me permitiu vivenciar aquela semana toda fazendo aquilo que eu quis fazer, né, então por que não me dedicar? Eu já me privo nos cultos de semana, porque nós temos
temos ali uma rotina semanal também. E eu não consigo estar por causa da clínica. Então, os finais de semana eu tento ter Você esse se tempo para dedica Deus a também. isso. Claro, então assim, eu vejo como uma sustentação daquilo que ele fez por mim a semana toda. Então eu falo: "Poxa, é o mínimo que eu faço aqui nesse momento". Então, eu busco ali tirar aquela minha manhã, porque aí eu fico, como eu mencionei, durante a escola dominical e depois do ensaio da banda. Acaba às 11, 11h30. E aí eu tenho o restinho da parte da tarde para descansar. E à noite tá lá no E à culto de noite tá volta. lá no conta de lá. Que bacana. Tati, eu quero te agradecer, né, por você ter aceito esse convite para bater um papo aqui com a gente. Foi muito válido, muito edificante. Você quer deixar o número da sua clínica, o Claro. arroba? Eu Pode que falar. agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui, tá. A clínica, nós atendemos pelo WhatsApp, então todos os agendamentos são feitos por lá. É 16 98226 3424. Então eu organizo os agendamentos, aí de segunda a sábado eu realizo eles. Tá joia. Então, Maria Cláudia Maria Tati, Cláudia tá. eu nunca mais vou me esquecer disso toda Ah, vez que eu te encontrar por aí. é muito incomum, né. É É. bastante. Muito obrigada Eu que mesmo pelo carinho, agradeço, pela atenção, a gente agradece de coração. eu que Foi um prazer agradeço. te receber, foi um prazer estar com vocês que chegaram até aqui também. Muito, nossa, muito, muito obrigada mesmo. Não deixe de curtir, compartilhar, chamar outras pessoas para assistirem, se inscrevam no canal, tá? Isso ajuda muito a gente a produzir conteúdos de qualidade, estar aqui com pessoas bacanas, né? Como a gente teve com a Tati aqui hoje, trazendo Amém. conteúdos realmente relevantes para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau, Tê. Tchau.